Então, vamos neste momento mentalizarmos nosso Mestre e agradecer por mais um dia aqui encarnado no planeta, agradecendo a oportunidade do estudo da doutrina espírita, que possamos neste momento nos conectar com os benfeitores espirituais da casa que dirigem este trabalho, para que possamos extrair o máximo de conhecimento. Graças a Deus que assim seja. Então, pessoal, hoje é a segunda parte do capítulo 23. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão vendo aí? Sim, Tá. beleza. Então, hoje é a segunda parte do capítulo 23, tá? Eu Ô, vou colocar lá, então, até onde parou ô semana Vitor, passada. Oi? tá. Para um pouquinho aí, só para te mostrar uma coisa. Você viu essa imagem que eu peguei aqui no PowerPoint? Olha a foto. Qual? Essa aqui, do lado direito. O- Sei. Olha, não lembra ninguém essa foto? Quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu vou colocar, né? Aí eu falei, olhei de novo, falei, nossa, cara do céu. É, Olha, muito parecida, muito, muito, muito. esse careca lembra o André, né? É, do lado. Né? Eu falei, olha que coisa, né? É. Então, Essa foi muito legal. Alexandre, posso ir lá? Pode ir para aquele Po- slide que está marcado assim com a... Pode. Então, vamos lá, pode ir lá. Quer ver? Vai subindo aí. Pode parar aqui, ó. Eu vou dar só uma Tá pinceladinha bom. nessa parte aqui, Então, agora que você vai falando, eu vou passando, tá? Então, tá bom. Só para esclarecer um pouquinho esse animismo aqui que está me deixando bem, como é que é? Assim, entusiasmado de ver as coisas que aconteciam lá atrás, quando Chico e Valdo psicografaram esse livro, né? Muito interessante. Então, lá no capítulo Animismo, né? No capítulo 23 que é Animismo, então ele vem de, 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 como é que eu posso assim dizer? Uma série de explicações do animismo. Então, eu vou voltar um pouquinho no capítulo passado para a gente poder entender os próximos, a segunda parte, né? Então, ele diz aqui, eu vou ler só um pedacinho para a gente continuar a entender. Obsessão e animismo, né? Nesse aspecto, eu vou começar ali da parte azul, que é a parte mais interessante que eu achei desse capítulo. Nesse aspecto, surpreendemos multiformes processos de obsessão nos quais inteligências desencarnadas de grande poder senhoriam vítimas inabilitadas à defensiva, detendo-as por tempo indeterminado em certos tipos de recordação, segundo as dívidas kármicas a que se acham presas frequentemente. Pessoas encarnadas nesta modalidade de provação regeneradora são encontráveis nas reuniões mediúnicas, mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, quais se personifi- quais personificassem entidades outras, quando na realidade exprimem a si mesmas, a emergirem da subconsciência nos trajes mentais e que se externavam em outras épocas sobre o fascínio constante dos. Aí você, por favor, continua. sobre o fascínio Victor, constante, continua. sim, sobre o fascínio constante Dos. desencarnados que Põe na subjugam. outra. Então tá bom, é que eu não consigo ler aqui, tá? Obrigado. Não, Então, aí, eu já começo aqui, ó. Agora sim, agora eu consegui ler.
Aí, aí agora sim, que é sobre jogo. Então, quem trabalha na desobsessão, quem trabalha no centro espírita, então a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento sobre isso que se passa, né? É, porque isso já vem de outras vidas, ou já vem de um estado mais complicado. E eu sempre estou batendo numa tecla que talvez vocês vão me achar chato, o que for, mas eu vou bater nessa tecla sempre. Eu acho que o centro espírita, ele tem que estar propenso a acolher as pessoas, sabe? Porque o que que acontece? Por mais que a pessoa não queira estudar, não queira participar da casa, mas nós, com o conhecimento que vamos adquirindo, com o decorrer, com o decorrer dos nossos trabalhos, a gente tem que prestar atenção nisso. Porque quantas pessoas estão hoje perdidas, sabe? E é impossível. Você percebe que, por mais que você tenta, peraí, eu vou pensar, será que a pessoa fez isso mesmo porque ela é normal? Ou qual é o problema? Será que não tem ninguém ali? Então, quem é evidente que tem alguma coisa, né, de interessante, ele percebe que essa pessoa que está cometendo um deslize tão grande ou tão violento, ela tem um problema, não é só psíquico, é espiritual também. Então, quando a gente tenta divulgar a doutrina, tenta levar as pessoas para o centro, não sendo fanático, né, no caso, mas abrir as portas mesmo, sabe? Eu acho que é, uma parte de nós um, deixar um pouco, a gente deixa um pouco a desejar isso. Eu vejo no centro que eu frequento, já há 20 anos praticamente, chega uma pessoa que não está se sentindo bem, aí a pessoa está lá, você está percebendo que a pessoa. E se você não estiver ali no front, chega uma pessoa e fala: Não, hoje não é dia disso, você volta quinta-feira, que é o dia da obsessão. Então você começa a ler esse capítulo do animismo, você começa a ler esse capítulo, e eu começo a entender que eu acho que eu estou no caminho certo. Eu vou acolher essa pessoa. Por mais que os dirigentes não queiram, só na quinta, que é o dia de acolher, que é o dia de obsessão, não, nós estamos ali para isso. E talvez conversando com essa pessoa, tentando passar tudo aquilo que a gente vai aprendendo ao longo da vida, a gente vai conseguindo fazer com que essa pessoa melhore espiritualmente, melhore fisicamente. Então, é isso que eu queria deixar aí nessa primeira parte, tá bom? Ó, se alguém quiser comentar alguma coisa, está aberto. Senão, vamos para a segunda parte, aí, por favor. Ô, Alexandre, eu quero comentar, sim. Pois não, doutor Ivênio. Boa noite, Olha, obrigado pela boa presença. noite. Olha, Boa foi noite. uma coisa extraordinária isso que você está falando, porque na instituição que eu frequentei durante mais de 25 anos aqui em São Paulo, também aconteceu isso. A pessoa chegou no portão, tinha uma pessoa lá pedindo que ela estava muito agoniada, que ela estava com ideia suicida. Falou: sabe o que é? Só que hoje já fechou. Volta sábado. Eu não estava lá esse dia, eu fiquei sabendo, mas isso é um horror. Quer dizer, a pessoa está batendo na porta da casa espírita e ela não se abre, né? Afinal de contas, que tipo de espírita que a gente é, né? Sim, Então, isso que você está falando é um depoimento pessoal da tua vivência e extremamente importante, porque a gente pensa que não acontece, mas acontece sim. E a gente precisa estar preparado para todo momento a gente trabalhar a serviço do mestre. Não é só quando a gente está na hora do centro espírita, das 7 às 9, não é? sim, sim. Isso aí é um entendimento que a gente tem que absorver, sim. Foi muito bom. Tá, obrigado. Então, e continuando no animismo, né, eu comecei a estudar esse capítulo e eu fui me envolvendo com ele, porque às vezes você recebe pessoas com tudo que eu estou tentando, a minha vida pós.
espírita, estar espírita, tudo que eu estou tentando passar para o meu próximo, esse capítulo resume quase tudo isso, porque eu lido muito com o público, né? Já desde 1978 que eu trabalho com o público, e você vai percebendo que tem coisas que é impossível, eu falo assim, tem coisas que é impossível o ser humano fazer aquilo sem ter alguma coisa, não é só loucura. Não é só loucura. A senhora é cientista, desculpa se chamar de senhora, mas você é cientista, e você sabe bem disso, e graças a Deus você é espírita, porque você está entendendo que eu talvez entenda mais fácil o que eu estou falando. Porque é inadmissível um pai chegar dentro de um supermercado e do nada, que o filho pediu um simples chocolate, do nada. O pai dá um tapa na cara do filho, bem dado, daquele que o molequinho de 4 anos de idade capota. Do nada, do nada. Aí se eu encosto, se encosta na pessoa, eu já me arrepio, porque eu sou sensitivo e é um problema para mim isso. E eu encosto na pessoa assim, o que que eu faço naquele momento? Eu tenho que pedir ajuda, rezar, pedir auxílio para os mentores, por favor, me ajude, porque esse homem está com um problema, porque não é loucura aquilo. Então, quando é loucura, quando é uma pessoa doente, é um psicopata, aí a gente percebe que a coisa é completamente diferente. Ô, E, Alexandre, estu- deixa eu e falar estudando, outra coisa. sim, É, estudando o animismo, a gente vai começar a perceber que agora nesse finalzinho é por aí que a é. gente está seguindo, sabe? Ô, Alexandre, deixa eu falar mais uma coisa. Pode. É o seguinte, olha, deixa eu dar um depoimento também. Um dia eu estava numa loja de brinquedo para comprar um presente para algum neto, alguma coisa, e eu vi uma moça comprando revolvinho Nossa, para dar para o filho, não sei o quê. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu. As minhas filhas falam assim, mamãe, fica quieta, não fala nada. Tem hora que eu fico quieta, mas tem hora que eu não aguento, eu não aguentei. Eu peguei e falei, com licença, eu posso te falar uma coisa? Por que que você está dando um revólver para o seu filho? Ah, porque ele gosta. Eu falei, olha, tudo que a gente dá para o filho, qualquer coisa, qualquer brinquedo, é uma lição. Então, o que que ele vai fazer com esse brinquedo? Ele vai brincar de dar tiro, ele vai brincar de matar, de... Eu falei, olha, posso te sugerir para você dar outra coisa para o seu filho? Aí ela falou, ah, mas se for assim, bom, ela não aceitou a minha sugestão, mas pelo menos eu dei o recado, né? Porque sim, assim, Alexandre, a gente vê cada barbaridade que não tem condição, não. né? Nossa, Então, exatamente. eu não vou interferir na vida dele, eu pedi licença Não, e tudo, e passei o meu recado. Agora, quer aceitar, fica como diz Emmanuel, fica, como diz Jesus a Emmanuel, fica no seu livre querer, né? sim. Então, agora eu vou continuar lendo aqui para a gente continuar Tá nessa bom. mesma pegada. Vamos lá. Animismo e hipnose. Ó. Ô, Virgílio, você queria falar alguma coisa? Desculpa, eu não percebi. Tá. Ó. Imaginemos um sensitivo a quem um magnetizador intencionalmente fizesse recuar até esse ou aquele marco do pretérito, pela deliberada regressão da memória. E o deixasse nessa posição durante semana, meses ou anos a fio. E teremos exata compreensão dos casos mediúnicos em que a tese do animismo é chamada para a explicação necessária. O sujeito nessa experiência declarar-se-ia como sendo a personalidade invocada pelo hipnotizador, entrando em conflito com a realidade objetiva, mas não deixaria por isso de ser ele mesmo sob controle da ideia que o domina. Então, aí, doutor Livênia, eu gostaria que a senhora desse uma ajuda. Eu entendi assim, vamos supor que nesse caso, que eu percebi que esse rapaz do nada agrediu o É, filho violentamente, tá? sei. Então, aí eu percebi que ele tinha
ele estava com alguém ali, alguma coisa errada, não era só loucura. Então, aí, no caso, ele faz assim, ó, pode ser ele mesmo sob o controle da ideia que o domina, mas não deixaria por isso de ser ele mesmo. Então, é complicado isso, não é verdade? É complicado, sim, porque às vezes os nossos atos são regidos pelo inconsciente, né? E todo esse arquivo da nossa memória, de outras encarnações, e tudo tá lá embaixo no inconsciente. Sim. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos até que ponto os espíritos influenciam no nosso pensamento, na nossa vida, os espíritos respondem muito mais do que supondes, né? Então, às vezes, é o nosso próprio espírito abrindo o arquivo do passado que está lá no inconsciente, ele traz para o consciente algumas situações. E o indivíduo parece que muda de personalidade, né? Mas é ele mesmo. Então, são problemas mal resolvidos, são problemas que ficaram lá no fundo e a gente não conseguiu elaborar num significado mais meritório. Então, aquilo ficou incomodando, mas de vez em quando ele vai indo, ele explode e vem para cima, né? Então, é o Sim. tal do animismo mesmo. Agora, a recomendação é que no trabalho mediúnico, a manifestação anímica ela seja doutrinada com a mesma atenção, o mesmo carinho que se fosse mediúnico, né? Sim. Então, continuando. Nas ocorrências várias da alienação mental, encontramos fenômenos assim tipificados, reclamando larga dose de paciência e carinho, aquilo que a senhora acabou de falar. Porquanto as vítimas desses processos de fixação não podem ser categorizadas à conta de mistificadores inconscientes, pois representam, de fato, os agentes desencarnados, a elas jungidos por teias fluídicas de significativa expressão, tal qual acontece ao sensitivo comum, mentalmente modificado, mentalmente modificado na hipnose de longo curso, em que demonstra a influência do magnetizador. Passa para a próxima, por favor, Vitor. Então, agora nós vamos entrar. Agora, essa parte em vermelho, eu peguei no Google, eu dei uma pesquisada e eu achei interessante esse rapaz que está aí, o Eduardo Brunet Taylor, né? Então, ele diz assim: na literatura espírita, o termo animismo é usado para designar um tipo de fenômeno produzido pelo próprio espírito encarnado, sem que este seja um instrumento mediúnico da ação espiritual, e sim o artífice dos fenômenos em questão. O conceito de animismo foi introduzido em 1871 por Edward Brunet Taylor, que afirmava que para o homem primitivo tudo era dotado de uma alma. Eu não sei se a senhora já ouviu falar dele. Ele tem uma parte lá, eu andei pesquisando, ele diz assim que o homem ele vem da selvageria, da barbárie, depois ele vai para a civilização. E eu comecei a dar uma lida nele, eu falei, acho que ele não está muito errado, não, porque a, a, a barbárie continua, né? Eu acho que nós estamos continuando na civilização para a barbárie da selvageria, porque eu acho que nós estamos revertendo a história de novo. Você sabe que isso, eu comecei, eu acho que eu estou ficando meio maluco já, porque depois de certas horas a gente começa a pensar completamente diferente. Mas quando eu li isso, eu falei assim, puxa vida, porque a gente não pode ficar alienado a tudo, né? Eu falo assim, nós somos seres humanos, estudamos, temos uma visão diferente, completamente diferente. Mas não podemos ficar alienado ao mundo, né? Que nem às vezes eu falo para o meu filho, você precisa prestar atenção nas coisas. Não, ele não se liga em nada, não quer saber de nada, não quer saber de notícias. Não, eu tenho que saber, eu quero saber de política, eu quero saber de tudo. Eu acho que o ser humano ele tem que estar sempre É, atento a tudo na vida. Eu não sei se a minha opinião pode estar errada, mas me perdoem. Mas quando eu li isso daqui, da selvageria para a barbárie, e depois
para a civilização, que seria o correto, né? Que antigamente era, É. o ser humano era selvagem, depois foi para as barbáricas, que eram as cruzadas. Eu já fui lá nas cruzadas, né? Já comecei a partir lá que matavam todo mundo. Depois a civilização, tem uma calma, aí vinha as guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, e agora parece que está voltando tudo de novo, né? Da civilização para a barbárie. Só falta voltar para a selvageria. E falta acho que está um passo para a selvageria. Então me O chamou a Alexandre, atenção, é, eu coloquei ele aqui para a gente também não parar, é, mudar um o pouco, né? Alexandre, Oi, naquela história da Magna Grécia Antiga, lá de antigamente, tinha uma lenda que dizia assim: o mundo foi feito em três reinos, segundo os gregos, né? O sim, reino dos deuses, o reino dos homens e o reino dos animais, com a recomendação de que cada indivíduo ele tivesse uma conduta na justa medida do seu reino. E assim, diz a história, os deuses sempre se comportaram como deuses, os animais também. Mas o ser humano, que devia só se comportar como ser humano, ele de repente ele olhava para cima e, por inveja dos deuses, de vez em quando ele queria ter condutas divinatórias, condutas dos deuses. Isso lá no grego tinha um nome que a gente pode traduzir por soberba. é, Aí, entrando em soberba, ele subjugava, explorava aqueles que ele achava inferiores. E ele caía num estado lá que na Grécia tinha um nome que a gente pode traduzir por barbárie. Então, é assim, até hoje, o ser humano, por esse atavismo, por essa memória do inconsciente, ele continua oscilando entre a soberba e a barbárie, entre a soberba e a exatamente, barbárie, exatamente. viu? Então, é uma história lá da Magna Grécia Antiga, mas ela mostra bem como todo esse nosso ataque, porque a gente já teve na fase primitiva lá das cavernas, Sim, de caçar mamute, de cuidar da nossa própria sobrevivência, né? A gente já passou por essa fase. Só que sim. isso já foi, já está resolvido, hoje nós estamos noutra fase. Mas existem pessoas que ainda estão com essa porta aberta, né? É, E deixa aflorar a barbárie ainda no seu comportamento. com certeza. Então, e continuando aqui, ó, a hipnose, no caso. Ó, o espiritismo lida com transes mediúnicos, psicografias, psicofonias, entre outros elementos relacionados ao que dizem ser estado espiritual. No caso, o estado mental do indivíduo, no caso, o estado mental do indivíduo e a hipnose também faz algum tipo de transe, deixando a pessoa relaxada e até fazendo com que ela diga coisas que nem mesmo conhece ou nunca viu. Aí eu vou abrir outro parágrafo de novo. Nós estamos. É, é, eu estou pior que o André hoje. Então, é assim: você percebe que a loucura do ser humano está chegando a tal ponto que eu sou obrigado a falar o nome, me perdoe, porque eu tenho que dar o nome aos bois, que senão eu vou ser leviano. Nós temos uma cantora, realmente uma excelente cantora. Como é que é o nome dela? Meu Deus do céu. É uma baiana aí, eu esqueci agora. Uma das famosas. Não é a Ivete Sangalo, nem aquela loirinha, é uma outra. É o André, você que gosta de música aí, como é que é o nome dela? Ixi, me deu um nome. Bom, eu vou lembrar, eu já falo. Ela agora recebe um espírito no palco, cantando. Quando eu vi essa reportagem, eu vi isso aí, eu falei, meu Deus. Eu falei assim, o que está acontecendo com esse povo, gente? Daniela Mercury, lembrei. O que está acontecendo com esse povo, gente? Eles estão levando a coisa por um caminho terrível, porque os espíritos trabalham com tanto afinco, com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, né? E uma pessoa pública, né, que tem um público enorme, se sujeitar a esse tipo, né? Tá bom, tudo bem, o João de Deus foi um caso à parte, mas agora num palco, sabe? Então eu vou continuar firme na minha caminhada,
se Deus quiser, até na próxima encarnação, umas 20 ou 30, mas eu quero continuar nesse caminho, ser um espírito, estar espírita, mas levar a coisa a sério, né? Porque eu estou começando a perceber que se nós, que ainda temos algum tempo ainda na Terra, que se a gente não levar a nossa vontade, né, para frente, nos nossos frentes que a gente frequenta, nas nossas casas espíritas, levar a coisa muito a séria e deixar a coisa rolar, eu acho que, não sei, sabe? Acho que a coisa vai ficar complicada para nós mesmo, porque logo, logo nem nós vamos poder participar dos centros mais, porque o pessoal, para quê, né? Para quem no centro? Se a cantora lá recebe o espírito lá na televisão, lá faz o que quer, faz o que pode, num palco, né? Num palco não sei eu, mas tudo bem. Vamos lá, Vitor, pode ir para outra, por favor. Agora nós vamos entrar na outra parte, desobsessão e animismo. O animismo entra em tudo, né? Em todas as partes. Então, nenhuma justificativa existe para qualquer recusa no trato generoso de personalidades medianímicas provisoriamente estacionadas em semelhantes provações, de vez que são, em si próprias, espíritos sofredores e conturbados, quantos quaisquer outros que se manifestem, exigindo esclarecimento e socorro. O amparo espontâneo e o auxílio genuinamente fraterno lhes reajustarão as ondas mentais. Concurso esse que se estenderá, inevitável, aos companheiros do pretérito que lhes assedia o pensamento, operando a reconstituição de caminhos retos para os sentidos, para os sensitivos corporificados na Terra, tão importantes e tão nobres em sua estrutura, quanto aqueles que os doutrinadores encarnados se propõem traçar para os amigos desencarnados menos infelizes. Esse texto está no livro, tá? Tudo que é em preto está no livro. Se alguém quiser comentar alguma coisa desse texto, eu agradeço. Senão, vou continuar. Aliás, é preciso destacar que o esforço da escola, seja ela o recinto consagrado à instrução primária ou ao instituto corretivo, funciona como recurso renovador da mente, equilibrando-lhes as oscilações para níveis superiores. Não há novidade alguma no impositivo da acolhida magnânima aos obsessos dessa natureza, hipnotizados por forças que os comandam espiritualmente à distância. Então, aí, não, volta um pouquinho lá, Vitor. Volta um pouquinho, por favor. Aí, Vitor. Não, mais uma, para frente. Não, não, aí. É, doutor Vênia, não, lá no azul mesmo, Vitor, lá no azul. Mais uma para frente, Vitor. Aí, aí. Doutor Vênia, aqui nessa frase aqui, ó, não há novidade alguma no impositivo da acolhida magnânima aos obsessos dessa natureza, hipnotizados por forças que os comandam espiritualmente à distância. Aí, aí entra os espíritos que comandam nossas vidas. Ô, Alexandre, tudo tem a questão, tem duas questões. Uma é da sintonia e a outra é do aceite. Certo, Porque ninguém comanda ninguém se não houver sintonia e aceite, né? Porque os espíritos sempre falam que toda atitude ou de benefício ou de influência negativa precisa da atitude de aceitação. certo. Tanto que hoje em dia é muito comum nessas instituições que atendem alcoólicos anônimos, neuróticos anônimos e tal,
perguntar para a criatura se de fato ela quer ser ajudada, né? E sim, ela precisa aceitar, declarar que ela aceita. Da mesma maneira, o inconsciente ou o consciente da gente, ele está aceitando essa influência, essa coisa, e precisa ter sintonia, porque mesmo que a gente. Agora, você está falando dessa cantora baiana que recebe espírito lá no palco. Olha, dado o ambiente, o nível dessas músicas e tudo, a gente há de pensar que sintonia o espírito que vem, que nível evolutivo ele tem com aquela sintonia, né? Então tudo é uma questão de sintonia. Os espíritos eles influenciam a nossa vida assim, eu, segundo a minha leitura, segundo duas condições: a sintonia e o nosso aceite. obrigado. Obrigado. Ô, Vitor, saiu da minha página aí, Vitor. Vamos lá. Agora vou entrar na parte que é emoção de novo. Animismo e criminalidade. Os manicômios e as penitenciárias estão repletos de irmãos nossos obsediados, que, alcançando o ponto específico de suas recapitulações do pretérito culposo, por falta de providências reeducativas, nada mais puderam fazer que recair na loucura ou no crime. Porque, em verdade, a alienação e a delinquência expressam, na maior parte das vezes, a queda mental do espírito em reminiscências de lutas pregressas, à semelhança do aluno que, voltando à lição com recursos deficitários, incorre lamentavelmente nos mesmos erros. Então, aí cabe naquilo que a senhora disse, né? Que a pessoa precisa querer. Mas eu fico percebendo que muita gente não quer, não é verdade? A Ah, maioria sim, não está querendo. Então, a coisa está. E por isso que eu falo que a gente precisa puxar essa corda, não é? No bom sentido. A gente precisa trazer para nós isso, sabe? E eu percebo que a má vontade dos companheiros. Porque fala, não, mas a pessoa tem o livre-arbítrio. Ah, ela tem o livre-arbítrio, ela deixa ela. Aí tá bom, dá um revólver para ela e manda ela dar um tiro na cabeça. Tem o livre-arbítrio. Mas se você puder tirar o não. revólver da mão Ah, não, dela, se você conseguir tirar o revólver da mão dela, fala, opa, é, peraí. Se você conseguir salvar uma pessoa de um suicídio, eu, claro, graças a Deus aqui no nosso núcleo, a gente, né, esse ano que passou, esses 2 últimos anos, graças a Deus, a gente conseguir trazer para nós 3 vidas que estavam assim no finalmente. Então isso é, não importa que seja 3, que seja uma, mas não podemos deixar. Não, olha, tá, vai, tá, tudo bem, não quer, sabe, vai embora, que se dane, né? É mais ou menos por aí. é, E eu acho que nós estamos deixando muito no vai da valsa, como se falava antigamente, é. e vamos indo, e vamos tocando barco, né? E, O e ninguém tem Alexandre, coragem. E quando você tem é, coragem de falar alguma coisa, o presidente do centro, opa, peraí, você está se, como é que é? Você está se posicionando de uma forma. Não, não é se é, posicionar, é você esclarecer, é diferente, né? o Alexandre, é claro, você falou uma coisa certa, porque assim, é claro que tem pessoas que não estão no domínio completo da sua vontade, do seu livre-arbítrio, porque estão em situações fragilizadas. Por exemplo, das minhas 4 filhas, eu levava as minhas filhas no Evangelho desde pequenas. Uma delas, ela fugia, ela chegou a subir no telhado da casa com 5 anos para fugir de ir no Evangelho. Eu pegava ela e obrigava e levava no Evangelho. Ela ficou 1 ano e meio lá comigo na sala dos pais, ouvindo palestra, ou chorando, ou emburrado, ou dormindo, mas eu obrigava, né? Porque assim, está na tua responsabilidade conduzir uma pessoa frágil que está numa situação fragilizada e você precisa decidir por ela, né? Então, é o caso de, às vezes, jovens que estão muito desequilibrados,
é o caso de doentes mentais. Então, é assim, às vezes a situação é tão difícil que a gente tem que tomar providência no lugar da própria pessoa, né? Isso é verdade mesmo, você falou uma coisa que está certa. Então, a gente não pode, é uma coisa muito difícil a gente entender esse limite entre invadir a Sim. privacidade do outro quando ele tem condições de decidir ou você se omitir, né? Então, eu tinha uma vizinha que fazia transporte solidário comigo para as crianças no Evangelho, e ela achava um absurdo eu obrigar as crianças no Evangelho. Eu falava, ai, Vênia, tenha dó, quando elas forem grandes, elas decidem o que elas querem. Eu falei, não, não vai esperar ficar grande para decidir, não, vai no Evangelho agora. Se depois, quando ela for adulta, ela quiser desistir, é por conta dela. A minha obrigação agora é levar ela num lugar onde eu acho que é o certo para ela nessa ocasião, né? Com Bom, as certeza. filhas dela cresceram, as minhas também, as filhas dela não foram em nada. Não tem nada. Agora ela está com um neto lá com dificuldade. Ela ligou para mim. Uhum. Ai, Vênia, o que que você acha? Eu fiquei pensando atrás. Falei, se ela É, tivesse há 40 anos atrás levado a filha dela em algum lugar, quem sabe agora ela teria os próprios recursos para lidar com esse neto, né, Alexandre? sim, está É escrito aqui no final. difícil, isso é difícil, viu? Muito. É que fala aqui no final, né? A semelhança do aluno que, voltando à lição com recursos deficitários, incorre lamentavelmente nos mesmos erros, né? Então, a É, gente tem que tentar no, na medida do possível, né? Não que seja que eu sou mas santo, esse não, mas limite é tem que, difícil mesmo. como dizia Paulo de Tarso, outros muitos, né? Que não, vamos ir para frente, né? Temos que, não importa o que seja, né? Vamos É, tentando o possível, né? Que a senhora falou muito bem, não invadir, mas tentar corrigir, também né? não se omitir, Ajudar, né? né? Não, não É. pode se omitir, jamais, né? Ô, Vitor, pode continuar, por favor. É. Bom, o ressurgimento de certas situações e a volta de marcadas criaturas ao nosso campo de atividade, do ponto de vista da reencarnação, funciona em nossa vida íntima como reflexos condicionados, comprovando-nos a capacidade de superação de nossa inferioridade É. antigamente positivada. Se estivermos desarmados de elementos morais suscetíveis de Hum. alternar-nos a onda mental para assimilação de recursos superiores, quase sempre tornaremos a mesma perturbação e a mesma crueldade que assinalaram as nossas experiências passadas. Olha que interessante isso, né? Pode continuar, Nossa Vicky. Senhora. Não, aqui é de... E só terminando aqui, ó. Reside nesse fenômeno a maior percentagem de causas de insânia e criminalidade em todos os setores da civilização terrestre. Pelo amor de Portanto, Deus. é aí, nas chamadas predisposições mórbidas, que se rearticulam velhos conflitos, arrasando os melhores propósitos da alma, sempre que ela descure de si mesma. A tarefa espírita é, assim chamada, de maneira particular, a contribuir no aperfeiçoamento dos impulsos mentais, favorecendo a solução de todos os problemas suscitados pelo animismo. Vai, Vitor, mais uma. Então, através dela, são eles endereçados à esfera iluminativa da educação e do amor para que os suscetivos, estagnados nessa classe de acontecimentos, sejam devidamente amparados nos desajustes de que se vejam portadores, impedindo-se-lhes o mergulho nas sombras da perturbação, e recuperando-se-lhes a atividade para a sementeira da luz. Aqui eu só vou abrir um parágrafo. Muito obrigado, né, a todos. Outra coisa, desculpe a semana passada que eu não consegui terminar, tá bom? Então, agora eu vou abrir para o pessoal falar um pouquinho. Eu já falei demais. Muito obrigado. Eu também.
apresentação. Obrigado. É interessante que na hora que o Alexandre estava lendo aqui, então, sempre que A fala em Tati quer falar, viu, Vitor? animismo, Depois a Tati, depois de você. sempre que fala em animismo, a gente sempre pensa naquela questão, né, do, da reunião mediúnica, em que o médium, né, ele que é o agente produtor do fenômeno da comunicação. Mas aqui no capítulo, né, ele traz uma visão mais ampla do que seria o animismo, né? E aqui ele fala, ele dá, né, uma das chaves de entendimento. Quando ele fala que se tivermos desarmados de elementos morais, né, iremos, né, nos sintonizar novamente com aquelas ondas mentais que foram responsáveis, né, pela nossa queda no passado, né? Então, ele traz uma visão de animismo diferente. Não é diferente, uma visão de animismo que eu compreendo que é, né, uma visão grandiosa, não ficando só restrito ali no círculo das reuniões mediúnicas, mas nas nossas vidas, né? Quantas pessoas acontece isso, né? Cometem os mesmos erros do passado porque não teve, né, porque não assimilou onda mental superior, né? Então, ele fala que isso também é animismo, aquelas pessoas que começam novamente numa nova existência, a se sintonizar com aquelas mesmas ondas mentais do passado que foram responsáveis, né, pelo seu sofrimento. E depois ele fala que, nesse contexto, a tarefa espírita é chamada de maneira particular a contribuir no nosso aperfeiçoamento mental, favorecendo solução para os problemas suscitados pelo animismo. Então, a doutrina espírita nos oferece oportunidade de estudo, de trabalho, né, de nos vincularmos, né, de nos aproximarmos com os espíritos, né, superiores, com espíritos no bem, e com isso, né, nós vamos evitando nos vincularmos novamente com aquelas correntes mentais, digamos assim, deletérias, fruto das nossas imperfeições. Então, achei bem interessante essa visão que ele traz sobre, né, a questão anímica. Interessante mesmo. Ô, Tati, você está com a mão levantada, pode ficar à vontade para falar. Deixa eu parar aqui a. O Vitor, você lembrou uma coisa muito importante mesmo, que é dessa parte da moralidade, né? Porque quando Kardec, na Gênese, ele pergunta pergunta para os espíritos por que ainda se pratica o mal, né? Então, os espíritos falam que a prática do mal, ela é um resíduo daquela primitiva lei de conservação do homem primitivo, que ele precisava só sobreviver e reproduzir a espécie, né? A única coisa que ele dava conta. Então, é assim, quando ele fala esse instinto dele de só cuidar dele, isso traz egoísmo e também orgulho, ele ainda persiste nas criaturas que não têm despertamento do senso moral. Porque o senso moral, ele reverte essa seta que está só para você, egocentrada, reverte para fora, né? No amar ao próximo como a si mesmo. Isso implica no senso moral. Quando você se começa a se incomodar com o outro, a se preocupar com o bem-estar do outro, a não fazer para o outro coisas que você não quer que façam para você mesmo, tudo isso implica no senso moral. Então, apesar da gente ter atavismos que todos temos, quem vai fazer a reeducação dos sentimentos e vai dar um breque nisso é a postura moral, é o senso moral mesmo. Muito bem lembrado, Vitor. Tati, gostaria de falar? Sim, Pois, fica à vontade. obrigada. Você sabe que eu vou até relembrar acho que foi um pinga-fogo que eu ouvi do Jorge Larrat, que ele explica muito bem a respeito dessa predisposição mórbida, né? E quando nós vamos reencarnar, existe todo aquele planejamento para nossa reencarnação. Nem sempre, às vezes, precisamos vir de forma compulsória. E quando ocorre essa predisposição mórbida, o que ele explicou e que isso eu guardei bem, né? Então, o nosso perispírito, ele está adoentado por conta que nós cometemos na reencarnação
anterior. Só que lá no plano espiritual, houve algo em que a gente conseguiu trabalhar e os espíritos que estão preparando a nossa volta, eles conseguem ver em nós um potencial. Então, eles nos encaminham com um corpo saudável, porém, o nosso perispírito ainda permanece doente. Só que essa doença do perispírito, ela não vai ser contemplada no nosso corpo físico. Por isso que tem esse nome de predisposição mórbida. Se na nossa reencarnação a gente conseguir realmente trabalhar tudo aquilo que a própria espiritualidade conseguiu ver em nós, esses potenciais, nós, em hipótese alguma, vamos desencadear essas prováveis doenças. Talvez até podemos, mas de uma maneira tão assim leve que aquilo não vai ser o motivo do nosso desencarne, por exemplo, né? Daí até ele explica o quão é importante os pais, que daí vem no que a doutora Ivênia falou, a educação dos filhos, porque precisa ser feito isso, a apresentação da assim, de Deus, falar de Deus, mostrar o caminho do bem, do amor, da moral. E Tati, congelou tua imagem. A Tati caiu. Verdade, hein? A Tati caiu. E aí? Volta, Tati, volta, Tati. Volta para a vida. Volta, reanima a Tati aí, dá uma descarga de 220 nela. Mas alguém gostaria de substituir a Tati enquanto ela não volta? André, você está muito triste, André. O que está acontecendo, filho? Acorda para a vida. É saudade? Quer fazer a prece de encerramento, alguma coisa assim? Você está, Já fiz a prece inicial. né? Você está tão assim quietinho. O que aconteceu? Não, estamos O processando. pastor, o pastor está te mudando o teu Nossa, o conceito? André tá tão quieto, ô Alexandre, olha, o André É, tá tão quieto aí que eu tô preocupada, viu? eu acho que é O o André, Não pastor, né? é. É o pastor. coitado do pastor ou do padre que tentar vir falar comigo. Eu achei esse capítulo. Não, vamos lá. Esse capítulo eu achei interessante, dentro do que eu pude ler aqui, né? Eu já tive uma compreensão um pouco diferente da do Vitor. A impressão que eu tive é que ele, o tempo todo, ele está falando sim da mediunidade, até porque o livro é sobre mediunidade, né? E, e das diversas situações onde o animismo ele pode se fazer presente. Na verdade, o animismo ele está presente na. Vocês me corrigem se vocês têm mais experiência. O animismo ele vai estar sempre presente em qualquer comunicação mediúnica. Até porque a gente pode talvez entender esse animismo como a própria rédea que o médium impõe ao espírito, senão o espírito faz o que bem entende. Então, o animismo ele faz parte do processo mediúnico, algo natural. É como a gente pegar aquele. O pessoal costuma fazer uma analogia com aquele filtro de barro, quando a gente compra novo, né? Quando era pequena, a gente, é muito filtro de barro, e a gente bota água pela primeira vez, ali as primeiras vezes, e a gente sente um gostinho da cerâmica, né? Então é É. como se as comunicações mediúnicas fossem algo similar a isso. Sempre tem uma contribuição do médium, ou seja, sempre é um processo anímico ali, né? Enfim. E aqui no livro, o André Luiz, ele vai trazer isso em outras situações, né? Então, vinculado com o processo obsessivo. Então, quer dizer, ele não está aqui abordando o animismo natural de uma reunião mediúnica, que o médium é sujeito, tem que ter, né? Mas ele está trazendo situações mais graves, para que, entendo eu, nós nos atentemos porque na sessão mediúnica, principalmente todos, né, tem que estar conectado, mas quem vai dialogar, né, não pode em nenhum momento ali perder a linha de raciocínio, senão começa a virar uma conversa de curioso, né? E pouco importa para nós. Logicamente que durante a comunicação a gente acaba
captando alguns sinais, talvez de algum momento que aquele espírito, né, tá ligado, mas isso não importa, né? Então, saber o nome, saber em que época viveu, isso não vai acrescentar. A questão é entender o fio da meada, como se diz, né? O sofrimento, o porquê que aquele espírito foi encaminhado ali e procurar dar o atendimento para aquele momento ali, para aquela situação, né? É o início, normalmente, de um tratamento, né? Para outros, pode necessitar espíritos que precisam de uma comunicação, como há espíritos que precisam de inúmeras comunicações de contato aí com, né, o perispírito do médium, onde nós temos fluidos mais densos, porque é necessário para ele poder ir se ajustando e a espiritualidade superior também ir trabalhando, né? Mas eu vi nesse capítulo esse fato interessante, ele trazendo essa questão sobre várias óticas aí mais complexas que nós, no dia a dia, nós não paramos para pensar, até mesmo nem estudar, né? Esse livro realmente, esse, o Ah, anterior, as obras de André Luiz, especialmente de André Luiz, assim, eles trazem uma profundidade em assuntos que Kardec não era possível na época fazer, né? E em relação ao animismo especificamente, eu achei bastante interessante. É algo que tem que estar sempre estudando e relendo e lendo, porque eu vejo o André Luiz assim, como ele traz as coisas muito resumidas, né? Às vezes é uma vírgula, uma palavra ali que a gente vai conseguir captar a mensagem, e nem sempre ela é de pronto, né? Mas eu achei bastante interessante, já vi que tem que estudar muitas vezes. Inclusive, semana que vem começa a minha vez, e, enfim, é bem interessante mesmo. E essa última parte, né? Essa parte das pessoas tidas como os loucos, né? Muitos ali, né, são problemas realmente mediúnicos, né? Aí meu pai conhece bem, o doutor Ivênio com certeza também, como que foi modificando a legislação, né? Quando eles eram bem mais novos, e como que a coisa ficou hoje, né? Meu pai que está à frente da instituição sabe das mudanças, bem das mudanças todas que ocorreram. Então é bem interessante, né? Muitos ali nada mais é do que a mediunidade, né? Como um instrumento de reajuste do espírito. E também essa questão lembrei agora, uma coisa enfim, em relação à criminalidade. Certa feita, num grupo de estudo que eu dirijo, mas foi um outro grupo, uma psicóloga, ela desenvolvia o trabalho dela em penitenciárias. E certa vez ela me chamou, no final, eu sempre me coloquei à disposição, né, para tirar dúvida e tal, porque durante o horário a gente segue ali o roteiro, mas depois a gente fica à disposição. E ela me fez o seguinte questionamento: e aqueles espíritos, aquelas pessoas, aqueles espíritos, que eles têm uma patologia onde eles fazem o mal, eles se comprazem com aquilo, né? E eles, enfim, é como se não houvesse um ser humano, vamos pensar assim, né? Como se fossem verdadeiros animais. Eu lembro que ela me falou até o nome do tipo de patologia que de distúrbio mental, enfim, de pessoas como se o bem não existisse, né? E eu lembro que na ocasião eu respondi algo semelhante a isso, né? No seguinte sentido, de que todos nós, né, como espíritos imortais, ao longo das nossas oportunidades terrenas, nós temos o nosso livre-arbítrio, sempre o tivemos, e cada um faz o uso da forma que bem entende. Só que o uso da forma como bem entende, ele não é uma liberdade de 100%, né? Começa aí. Porque a nossa é, liberdade, nós temos a liberdade do outro, né? Então ela tem que ter um é. limite. Mas quando nós ultrapassamos os limites, fazendo as coisas de maneira negativa, nós vamos colher frutos negativos. Da mesma forma, quando nós utilizamos o nosso livre-arbítrio para coisas positivas, vamos também colher frutos positivos. E que pessoas que chegam a esse estado, né, falei para ela, acredito eu, entendo eu, dentro do conhecimento da doutrina, são espíritos, né, onde você está enxergando como se a causa tivesse lá uma modificação no cérebro, uma questão química do cérebro, na verdade ele é uma consequência. A verdadeira origem do problema dele encontra-se no espírito, no perispírito, que ele veio
né, prejudicando ao longo do tempo. Então, o psiquiatra, quando ele faz uma avaliação e identifica lá que o hormônio tal, né, a questão química do cérebro, onde ele enxerga a causa, na verdade, a gente, como espírita, nós enxergamos a consequência, que vai agir no corpo diretamente. Então, no meu caso, por exemplo, né, é a questão de ansiedade, irritabilidade, aí tem a questão da serotonina e os outros hormônios lá que sejam. Se essa fosse a causa, o remédio que ele me desse ia me deixar perfeito. Só que não é isso que acontece. O que acontece, os remédios auxiliam e nós temos que fazer a nossa parte. Porque o problema não está ali. Ali é uma consequência. O problema está em quem? Em nós, espíritos, né, que nos desajustamos por conta própria. Não foi o outro que nos desajustou. Fomos nós que nos permitimos, fomos nós que tivemos a vontade, que nos sintonizamos ao longo do tempo. Então, esses espíritos que nascem, da mesma forma que eu tenho essa questão e tantas outras, hoje, né, na sociedade difícil ver alguém que não toma um remédio aí. Mas esses mais graves, como é o que ela tratava, né, o que ela estudava, falei, olha, a causa não está ali onde você está enxergando, onde você está olhando, você está limitando-se à matéria. A causa está antes disso, que fez com que hoje refletisse no corpo dessa forma, a ponto dele ter esse tipo de comportamento. Então é algo que ele está colhendo, né? E reencarnar faz parte do processo de recuperação desse espírito. Enfim, agora parei. Falei bastante? Posso Satisfeito? concluir um pouquinho, Vitor, que caiu a minha energia aqui? Volta aí. Bom, Caiu. Só Só para um concluir recado, o pensamento. só uma coisa antes, só uma coisinha antes, eu vou me retirar agora, aí a Tati continua com o pensamento, aí depois, tá, o André ele vai ficar responsável por conduzir, tá bom? É isso, Tá Tá pessoal. bom, joia. Vitor. Obrigada, Vitor. É Até mais. rapidinho, Tchau, viu, tchau. gente? Só para tchauzinho. concluir. Porque Não, Tati, à daí, vontade. porque daí o que que ocorre, né, na explicação que ele trouxe, que daí é caso com o que a doutora Ivênia falou, é a importância de levar essas crianças, principalmente na primeira infância, para esse caminho da moral, esse caminho do Cristo, do conhecimento. Porque o que ocorre? Ele tendo toda esse conhecimento, né, tendo já essa base, quando chegar a adolescência, o despertar da glândula pineal, ele vai ter bases para continuar, e a família vai ter bases para continuar a conduzi-lo. Com isso, evitando com que a predisposição mórbida, seja para doença ou para desvios morais, venham realmente a se instalar naquela pessoa, né? Então era só isso, só precisava concluir esse pedacinho, acabou a energia aqui em casa. Eu falei, Ô, puxa vida, Tati, é, né? deixa eu Então só foi te falar isso. uma. Foi ótimo o que você falou, Tati. Deixa eu só te falar uma coisa. Essa filha das minhas quatro que eu brigava aí no Evangelho, que subia no telhado para se esconder, aos 12 anos ela começou a receber espírito sofredor, a ver espírito. Foi uma fase tão difícil. Se eu não tivesse levado ela no Evangelho desde os 5 anos, eu não sei o que seria dela e de mim, né? Ela já tinha o Evangelho dela, ela já tinha o recurso da prece, ela sabia o que estava acontecendo. Foi a minha sorte eu ter insistido em levá-la no Evangelho desde os 5 anos, né? E daí, nesse mesmo, acho que foi pinga-fogo com ele. Depois eu encontrando, Sim, eu acho que é pinga-fogo. Eu não lembro se é o pinga-fogo ou é algum outro programa lá daquela página dele é, mesmo, sabe? sei. E ele fala disso, doutora, da adolescência, que inclusive foram as adolescentes que mais auxiliaram Kardec, porque daí é quando vem toda essa mediunidade, né? É, Nossa, foi incrível. Então, assim, nossa, exato, é. é isso, gente. Obrigada pela Tá bom, oportunidade aí, viu? tá bom, gente. Obrigada. Deixa eu fechar aqui meu áudio. Libera para o Guaraci, que ele também, normalmente ele sai. Agora sim, vamos lá. À Vamos ouvir o vontade aí, Guaraci. pessoal. Tá tudo bem, viu, pessoal? Eu tudo bem, estou aprendendo pra caramba. Sabe que eu já comentei que vocês são muito alto nível para o meu estágio, né? E então Nossa, eu estou me deliciando aqui pelas explicações do Alexandre, da Dona Evênia,
da própria Tati lá, e aí também afirmar que o Allahá, também eu sou muito fã do Allahá, viu? E é isso somente, eu estou aprendendo muito, gostando muito das aulas. Obrigado, Guaraci. Quem que não falou é meu pai, o senhor? Não, eu não falei, mas todos já falaram e falaram muito legal. Deu, como disse o Guaraci, deu para a gente ter uma visão muito bonita de tudo isso. Mas o que nos chama atenção é André Luiz, como que ele nos traz uma realidade espiritual que permite com que a gente tenha uma visão de todo o cotidiano. É, desde criança que nós ouvimos falar, fulano é genioso, né? Hum, Ciclano não tem paciência, tem estupim curto, o sujeito tem gênio forte. Lá em Tubi era comum essas expressões, eu aprendi lá isso aí. Fulano é nervoso. Isso tudo significa simplesmente, né? Pessoas que trazem conflitos espirituais muito sérios, muito sérios. E durante todo o texto que foi estudado hoje, André Luiz, ele fala sobre falta de providências reeducativas, ele fala desarmados de elementos morais. Então é muito interessante porque existe aquele preparo espiritual, o planejamento reencarnatório, que é algo extremamente complexo. Nos centros espíritas é muito comum as pessoas serem levadas a entender que nós é que escolhemos, nós não temos competência nem para recordar a nossa própria história. Esse detalhe é interessante. Falta para nós condições morais para tomar consciência daquilo que nós fizemos. Nosso lar tem lá um capítulo que fala sobre a Dona Laura, que já é um espírito bem avançado. Ela diz, e André Luiz, em Nosso Lar, ele começa a especular como é que é, como que não é. E o marido dela já reencarnou, e é um espírito super legal, avançado. Ela vai reencarnar, e aí ela fala para André o seguinte, ela fala, olha, nós recebemos autorização para ler compêndios relativamente aos nossos feitos, duas existências anteriores. Ela disse, ali nos foi dado 2 anos para que nós pudéssemos ler e refletir sobre os nossos feitos, sem envolvimento das questões emocionais. Olha que coisa interessante. Ela não estava preparada para poder ainda, digamos, sob um processo, né, hipnótico, realmente ingressar nas emoções daqueles feitos. E depois ela teve outros estágios e foi isso que lhe foi permitido. Então, quando nós estudamos esse capítulo, nós tivemos essa percepção de que e ela fala que não havia estrutura ainda para poder entender feitos mais longínquos. Então, pessoal, olha como que a nossa questão ela é complexa. Então, muitas vezes, a grande misericórdia é realmente a questão do esquecimento. E quando nós oh, chegamos nesse estágio nosso agora, que nós estamos redescobrindo, a cada dia nós redescobrimos a doutrina, é interessante isso, né? Nós vamos também sentindo a extensão da fragilidade nossa diante desses momentos em que nós teremos que efetivamente encarar feitos lá atrás para poder estar resolvendo essas questões. Por quê? Porque são elementos que estão na nossa psique e eles funcionam como elementos bloqueadores, ou seja, nós não conseguimos avançar sem que a gente resolva essas questões. E se nós não temos, olha só, se nós não tomamos as providências reeducativas, se nós nos mantemos desarmados de elementos morais, como é que a gente vai encarar essa questão? Encarar essas questões sem o devido preparo nos levaria a um processo de loucura, loucura, né? Nós cuidamos aqui do doente mental grave. O que que é o doente mental grave? É quando os escaninhos da mente começam a abrir e eles não têm controle. Não tem controle. O que que é o surto psicótico, né? É uma carga emocional violenta, né? Que a pessoa e não adianta, pode dar ao dolo
semanal, quinzenal, pode, sabe, pode. O doente mental ele toma uma quantidade grande de medicamento, ou seja, são elementos terapêuticos que começam a causar uma espécie de compensação química para que as psicoterapias e as equipes consigam alguma coisa. Mas nós convivemos aqui com doentes mentais já, nós temos mais de 15 anos, então tem doente mental que nós tratamos deles há 15 anos e nós enxergamos claramente que não tem como mesmo, não podemos pensar numa reabilitação, não tem jeito. Então, o processo, ele é muito lento. E André Luiz, ele nos traz exatamente isso, né? Tanto que ele fala ali no capítulo sobre animismo e criminalidade, né? Olha que texto mais bem definido, né? Os loucos dos manicômios, né? E os criminosos das penitenciárias nada mais são, né? Do que criaturas profundamente obsidiadas, auto-obsidiadas, extremamente em conflito com a sua história, com o seu passado, e acabam tendo o que eles chamam de queda mental do espírito, né? Por falta dessas providências reeducativas que muito bem ilustrou a Verinha. E quem é pai sabe disso, né? Quem é pai sabe que as crianças estão ali, né? Então, nós temos essa possibilidade de, eu nem diria de auxiliá-los, né? Porque na minha casa é muito interessante, né? Todos nós, né? A família inteira para o centro, né? Família inteira, né? Desde o ventre, né? A gestação já aconteceu em trabalho no centro, né? Então, a minha experiência familiar pessoal, né? Ela é incrível, né? Porque é a família toda, né? É integrada no centro, né? Mais por necessidade que por amor à causa. Por quê? Porque o amor à causa, ele é uma construção consciente ao longo do tempo, né? Nós passamos a amar algo a partir do momento em que nós compreendemos, mas o que nos remete é, a princípio, realmente a necessidade. Então, o Centro Espírita, para nós, é um ambiente que nos permite a nossa reabilitação espiritual. Então, foi muito legal esse estudo. Obrigado a todos aí pela contribuição. E aí, pessoal, vamos lá, doutora Irvênia. Não, eu só Tem ia tempo? para. Eu estava só. A doutora Irvênia, hoje, ela está fazendo a vez dela e a vez do João. Vocês perceberam? Ela está trabalhando em dobro hoje. Deixa É, ela. olha, eu estava só enquanto o Virgílio falava que a família toda para o centro, morrendo de inveja, viu, Virgílio? Porque eu não tive esse mérito ainda nesta encarnação. Doutora Irvênia, mas isso é o que meu pai realmente diz, né? É realmente pela necessidade, né? Eu e o Vitor, nós demos muito, muito trabalho, né? Eu não sei se a senhora participou daquela palestra numa sexta, que foi o Gilson, lá de Itajubá. Não sei se a senhora estava presente, o Gilson Não, Alves de Lima, não. tem a gravação muito legal, em que eu até aproveitei a oportunidade, fazia tempo que eu não via o seu Gilson, mais de É. década, para agradecer, porque quando nós éramos pequenos, e os problemas obsessivos eram muito intensos, ele e a esposa dele nunca negou meu pai e minha mãe a ajuda, né? Então, É. eles auxiliaram demais, porque foi um processo muito doloroso, bem, muito castigante aí para meus pais. Eu não passo com meus filhos nem um décimo, acho que nem um centésimo do que meus pais passaram comigo e com o Vitor, né? Ah, Mostrando não realmente. acredito, Vitor. Não acredito que É, tenha sido tanto. Eu sei o que foi, eu foi. passei com a minha filha, eu sei. Mas olha, Não, como eu já falei a senhora quando foi para muito, mas responder, meu pai e minha mãe também sofreram bastante. quando eu respondi a Tati, a sorte é que eu levei essa minha filha obrigada no Evangelho, porque com 12 anos ela começou a receber espírito, a ver espírito. Foi um período muito difícil. Se ela não tivesse o Evangelho, o recurso da prece, e ela já sabia o que estava acontecendo, ia ser muito difícil, né? A Mas minha, tudo bem, eu acho ah, que faz parte das funções inerentes ao pai e à mãe mesmo, né? Não, sim, e aqui no meu lar, eu entendi que a obrigação era minha, a missão era minha mesmo, né? é Quando a eu vi situação aqui que eu a tenho, situação, eu falei, não, aqui é comigo mesmo. é a situação que eu me vejo hoje.
né? No final de semana que as crianças não estão comigo, eu dou um jeito, né? Porque é impressionante. No começo a coisa ia, de repente começou a surgir compromisso. Olha, Aí eu André, comecei a mudar a faz estratégia. pé firme, viu? Faz pé firme, Ô, porque uma das grandes coisas que a gente pode fazer pelo filho é colocar ele na porta do centro espírita. e o Eu detalhe é que eles valorizo amam. isso, eu valorizo isso porque o que eu vivi com essa minha filha só eu sei. Sim. E hoje ela é médium de psicofonia, né? Olha aí. No meu caso, aproveitando aqui, né, todo o esforço para as crianças irem na evangelização, que eles adoram, e aí quem arruma empecilhos, né, a espiritualidade ela é inferior aos nossos irmãos que ainda vão se juntar a nós, né, eu gosto de pensar assim, que eu entendo que é assim que vai ser, né, da Ah, mesma mas forma é isso, tá certo. que ontem éramos nós que atrapalhávamos, hoje nós É, estamos colhendo, mas também sabendo que aqueles que, né, estão tentando é, interferir, estão interferindo, também vão vir, uma hora vão ceder, né? é, Mas agora o que eu faço, eu faço tudo para eles irem. Tive que mudar certas estratégias e, interessantemente, a minha ex-esposa começou a frequentar, não estou fazendo nenhuma crítica, mas nunca tinha feito isso na vida, começou a frequentar um centro de Umbanda, onde não há evangelização. Então, recentemente eu sentei com ela e falei assim: o que que você está querendo com isso? Porque como é que fica a cabeça da criança? Você não é vinculada, agora você começou a levar lá, eu não vejo nenhum problema lá. Mas a questão é por que agora? Né? Então, assim, são Ou, essas situações, só uma né, perguntinha, complexas. uma Sim. perguntinha. Eu não estava sabendo disso. Ela tá Não estava, levando as, não? não, ela tá Então, levando as, foi com o Victor que eu conversei, ela então. tá levando Ô, as Vitor, crianças? dá licença um pouquinho, dá licença um pouquinho. André, É. tá Oi. então gravando, vamos tá terminar, depois gravando. vocês conversam. Vamos terminar. Dá tempo de conversar depois, tá bom? Se alguém tem mais alguma dúvida, a gente continua. É, Senão Tá gravando, tá? Só para te avisar. por mim. Tem Mas problema? Tá bom. o pessoal quer falar mais alguma coisa? Eu tiro a gravação aqui, deixa eu ver aqui. É, não, tudo bem, vamos Não, terminar não, então, gente. só tem que fazer a encerrar. Até prece. porque, Só É. fazer a É eu tenho uma verdade. live, até porque eu tenho uma live às 9 horas, eu preciso ainda É me rapidinho. A gente recompor. continua Depois o senhor me liga, pai. O senhor me Tudo não, liga. bem. a gente continua essa Não, não, conversa, que é eu boa, estou na André. prefeitura, Rapidinho. eu estou na prefeitura, eu também tenho Tá que, bom. tenho que ir lá para a fundação ainda. Então E parece Tá que a bom, Tati colega. levantou a mão para fazer a prece. Tá Eu bom, escutei a Tati levantando a mão para fazer a prece. Eu tive uma impressão assim, mas eu não consegui ter essa tradução. tá Pode ser, bom. tá? Então vamos lá. Faço sim, de coração. Alexandre, Alexandre, quero agradecer. Ô, Alexandre, vou pegar o Alexandre, viu, Alexandre? Quero, quero agradecer, né, a Jesus por esses momentos preciosos que nós temos de poder estudar, de poder, na verdade, também confraternizar, compartilhar esses conhecimentos e pedimos, Senhor, para que o Senhor sempre nos conceda toda essa energia voltada ao amor, à paz, e que no nosso dia a dia a gente consiga aos poucos ir colocando em prática tudo aquilo que a gente tem essa bendita oportunidade de aprender junto aos nossos irmãos, nesse mesmo ideal, que compartilha com a gente a mesma vontade de ser pessoas melhores, pessoas do bem. Que a nossa vida vivida possa ser exemplo para todos aqueles que convivem conosco. Obrigada, Jesus. Permaneça hoje e sempre em nossas vidas, em nosso lar. Que assim seja. Graças a Valeu, Deus. pessoal. Boa 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 noite, noite, até noite gente. semana a que Um vem. todos. abraço para vocês. Ô, Fiquem com André, Deus. Deus. Pessoal, só acaba beijo. só desliga. Eu queria conversar um pouquinho com a doutora Ivênia, com a Tati, só um pouquinho, não desliga não. E com você também. Só acaba o vídeo. Deixa eu ver Tá aqui. bom, É. Eu vou desligar meu Pode, áudio para não te atrapalhar, então. pode falar. Eu desligou? acho, Desligou? eu acho que apareceu para vocês que parou. Não, tá gravando ainda. Não, tá gravando. Desliga aí. É. Yes.
Vê se parou agora. Ó, para mim não apareceu ainda. Para você, apareceu para você, Tati, para dona Eu Não doutora sei, eu coloquei não Helena. sei 9. saber, não Você sei viu, saber Tati? aqui Para mim ver. não veio. Ai, gente, eu não sei ver isso, mas para Tá mim. Acho Ah, que está não, gravando, tá gravando, gravando. sim. tá Está Apareceu gravando. gravando, lá em sim. cima, gravando. Tá O REC gravando. lá É, vermelhinho está gravando. eu Você aí, cheguei a Ah, paralisar, mas não apareceu. paralisou, não. Não sei o que que houve. não? Mas É, tudo não vai bem. conseguir. Não conseguir. Eu Não, tenho que tá bom. sair da sala, só que eu sair da sala, eu derrubo todo mundo. Sim, tá bom, mas rapidinho. Doutor Ivênia, se eu contar para a Irvênia, senhora, Ivênia, Alexandre se eu contar para Irvênia. você, se eu contar para você É, a minha entrada para o espiritismo, quando a minha é, esposa me ligou, você vai escrever uma enciclopédia. Então eu não quero nem falar, porque é melhor, é. porque a coisa foi feia. Agora, a minha netinha, ela nos acompanha desde os 4 anos. Então, ela toda segunda-feira está com a gente, ela vai por livre e espontânea vontade. Mas Que quando bom. ela gosta de ir, porque ela tem os amiguinhos, eles fazem o Sei. teatro no final do ano, que é uma coisa interessante, viu, Não, André? tudo bem, com O 4 anos teatro é só muito vai, legal. faz É, desenhinho. É só para sim. se acostumar aí. Agora já está com 11, né? Então ela vai fazer no ano que vem 12, mas ela gosta Sei. muito de participar, graças a Deus. Agora, André, rapidinho, ó. Uma hora que a gente puder conversar, deixa acontecer. Deixa ela levar, entendeu? Não, eu Não não fica, proíbo. fica tranquilo, tá bom? Fica tranquilo. Só isso que eu te falo. Fica tranquilo. É a melhor coisa da vida. Não Tô adianta tranquilo. retrucar. Quando a gente retruca, não dá certo. Tem um livro, ó, esse assunto de hoje, tem um livro do Divaldo que chama Nas Fronteiras da Loucura. Eu li Uhum. esse livro há muitos anos, quando eu estava entrando para a doutrina. E ele me chamou muita atenção, porque eu falei, nossa, quando a gente não conhece a doutrina e quando a gente começa a fazer as coisas que eu fazia antigamente, quando eu li esse livro, eu levei um susto. Eu li 2 vezes, porque a primeira me deu um baque. Na segunda eu li de novo, eu falei, opa, peraí, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu falo assim, eu não vim aqui para ser santo, nada disso, mas eu procuro me manter uma pessoa reta na medida do possível. Não posso falar, eu vou ser santo a vida inteira, não, não estou aqui para isso, né? Eu estou para ser um ser humano normal. O que que é Até normal? tá para melhorar, mas a gente Eu não tô, consegue. eu estou tentando. Mas, assim, respeitar o próximo, eu acho que é o princípio de tudo, né? É isso Eu acho aí. que é isso, não é verdade? Então, tá bom. Obrigado, gente. Até a Tchau, próxima. tchau. Pessoal, até a próxima semana. Ivênia, olha, depois desse penteado novo dela, ela tá tão bonita, fazendo crochê ainda. Eu vou chegar lá. Tricô, Pode ter tricô, tricô. pode ter Olha certeza. isso! Não. O Olha, ano que vem eu vou estar pendurado assim com ele. Olha que Não coisa se linda. não, fazem mais mulheres como Olha, antigamente. não, não faz, esse porque dá uma daqui, olhada. Ela faz o tricô, ela Sim. estuda, ela ensina. Ó, É ó, live, é gado. livro, não Olha, para, é- mulher. brincadeira. não. É Eu estou brincadeira. fazendo esse casaquinho de nenê para filho, para o bebê da filha do meu professor de violão. Olha Olha, aí, não, e E ela ainda canta, toca violão. ela que canta. ninguém segura. Pessoal, até Tchau. Não, semana que vem. Um abraço. Isso daqui, o violão são a minha terapia. que Olha, legal, não. É tá isso bom. aí. Tchau. A próxima Ó, encarnação quero ser igual a ela, com certeza. Nem fala, Alexandre, vamos entrar na fila. a filha é longa. O Ó, Vocês Alexandre, vão na se verdade. arrepender, vocês vão se arrepender. Toma cuidado. É verdade. Nem tudo ó, que reluz é ouro. É mais um verdade. pouquinho, é. Ó, eu vou fechar aqui, vai cair todo mundo, tá? O Tá bom. Tá Alexandre, aqui a bom. gente foca no que é bom. Foca no que é bom. Isso, com certeza. Tchau, 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 Tchau. 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 Tchau.